Olá! O que vamos analisar aqui hoje é a viabilidade técnica de uma inovação fascinante: incorporar materiais de mudança de fase, os famosos PCMs, diretamente no concreto armado. A nossa investigação vai focar em dois pontos cruciais: como é que essa adição impacta o desempenho térmico do material e, claro, a sua integridade estrutural. Para a gente entender bem essa tecnologia, a nossa análise vai seguir uma lógica bem clara. Primeiro, vamos entender o dilema do concreto, o problema original. Depois, vamos apresentar uma solução termoativa. Na sequência, vêm as provas. Vamos avaliar o desempenho térmico e a integridade estrutural. E, por fim, a gente chega ao veredito científico com base em todos esses dados. Bom, antes de falar da inovação, a gente precisa dar um passo atrás e entender o protagonista da nossa história: o concreto. É fundamental compreender suas propriedades mecânicas para sacar por que a gente precisa tanto de reforço quanto de novas soluções. E aqui está o dilema fundamental do concreto. Ele tem uma resposta completamente diferente dependendo do esforço. Se você tenta esmagar o concreto, ele é incrivelmente forte, aguenta uma pressão absurda. Agora, se você tenta esticá-lo ou dobrá-lo, a história muda. Ele é muito fraco sob tração. Esse é o grande desafio da engenharia de estruturas. A solução para essa limitação, que já usamos há mais de um século, é o concreto armado. É uma ideia genial. A gente combina a incrível resistência à compressão do concreto com a alta resistência à tração do aço dos vergalhões. Juntos, eles formam um compósito, um material que funciona bem tanto sob compressão quanto sob tração. É a espinha dorsal da construção moderna. Certo. Agora que estabelecemos a base, vem a inovação. E se a gente pudesse adicionar uma nova função a esse material estrutural tão importante? E se o próprio concreto pudesse ajudar a gerenciar a temperatura do ambiente de forma passiva? É aqui que a coisa começa a ficar bem interessante. E a tecnologia que permite isso são os materiais de mudança de fase, os PCMs. Pense neles como pequenas baterias térmicas. Eles têm essa propriedade fantástica de absorver e liberar uma quantidade enorme de calor, o chamado calor latente, quando eles mudam de estado físico, tipo de sólido para líquido. E o ciclo de funcionamento é de uma simplicidade genial. Vamos lá. Durante o dia, a temperatura do ambiente sobe. O PCM absorve esse calor e derrete, passando de sólido para líquido. Quando a temperatura cai, à noite, por exemplo, o processo se inverte. O PCM libera aquele calor que ele guardou e volta a ser sólido. O efeito disso? Uma temperatura interna muito mais estável, com menos picos de calor e de frio. No estudo que estamos analisando, os pesquisadores testaram duas formas diferentes de colocar esses PCMs no concreto. A primeira foi a adição direta. Simplesmente misturaram os ácidos graxos na massa. A segunda abordagem foi um pouco mais elaborada. Eles pegaram essa mesma mistura de ácidos e a encapsularam em microesferas de polímero, as chamadas MPCMs. Muito bem, a teoria é promissora. Mas a primeira pergunta que a ciência faz é: funciona na prática? Então, a primeira parte da nossa avaliação experimental é exatamente essa: quantificar se essa abordagem realmente melhora o desempenho térmico do concreto. Vamos aos dados. E um primeiro resultado bem interessante apareceu logo no início, durante a cura do concreto. A gente sabe que a hidratação do cimento é uma reação que libera muito calor. O que foi observado é que os PCMs conseguiram absorver parte desse calor. O resultado, as amostras com PCMs tiveram picos de temperatura mais baixos. Isso, por si só, já é uma grande vantagem, porque ajuda a reduzir o risco de fissuras térmicas na estrutura. Mas o grande ganho, claro, é no desempenho em serviço. E o que os testes mostraram foi um efeito de amortecimento térmico de até 5 graus Celsius. Isso quer dizer que o concreto com o PCM consegue atenuar as variações de temperatura de forma muito mais eficaz. Ele ganha uma inércia térmica muito maior que o concreto convencional. Certo, então os benefícios térmicos são claros, mas na engenharia, principalmente na engenharia civil, não existe almoço grátis. É absolutamente fundamental avaliar qual o impacto dessa adição na integridade da estrutura. A segurança é inegociável. Isso nos leva à pergunta de $1 milhão, a questão central para a viabilidade dessa tecnologia. Qual o preço que se paga pela melhoria térmica? Quais são as concessões, os trade-offs, do ponto de vista estrutural? Vamos analisar isso agora. A primeira concessão, como esperado, foi na resistência à compressão. Os dados mostram uma redução que chegou a 38% no caso do MPCM. À primeira vista, parece uma perda grande. Contudo, e este é um ponto crucial,
Mesmo com essa redução, o concreto ainda atendeu aos requisitos da classe de resistência C30/37. Isso significa que ele continua sendo um material estruturalmente viável para inúmeras aplicações, como vigas e lajes em edifícios. No entanto, o risco mais grave não era mecânico, e sim químico. Estamos falando de colocar ácidos graxos, um material orgânico, dentro de um ambiente superalcalino como o concreto, em contato direto com a armadura de aço. A grande preocupação era: será que isso não iria acelerar a corrosão do vergalhão e comprometer a estrutura a longo prazo? Para investigar esse risco, foi realizado um teste de corrosão acelerada bem severo. As amostras de concreto armado foram imersas numa solução de cloreto de sódio por 150 dias, simulando um ambiente muito agressivo. Durante todo esse tempo, a resistência à corrosão foi monitorada usando uma técnica eletroquímica muito precisa. E os resultados estão aqui. A métrica principal que a gente precisa observar é a resistência de polarização, a ARP. De forma simplificada, quanto maior o valor de ARP, menor é a taxa de corrosão. Vemos que as amostras com PCM apresentaram valores de ARP menores. Porém, os pesquisadores concluíram que, embora menores, os valores ainda se encontravam numa faixa que, segundo a literatura, indica um estado de passivação do aço, ou seja, um risco de corrosão negligenciável. E para não deixar dúvidas, a prova final veio da análise física. Depois do teste, os vergalhões foram retirados do concreto e examinados em um microscópio eletrônico de varredura. O resultado foi claro. Não havia nenhum sinal de corrosão, nenhum poro, nenhum pitch. O aço estava íntegro. Essa foi a confirmação de que os dados eletroquímicos estavam corretos. Muito bem! Com todas essas evidências na mesa, os dados de desempenho térmico, os resultados de resistência mecânica e, o mais importante, a análise do risco de corrosão, nós podemos finalmente chegar a um veredito científico sobre a viabilidade dessa tecnologia. Fazendo um balanço geral, o resultado é muito positivo. O desempenho térmico é excelente. A perda de resistência mecânica é um trade-off, uma troca, mas é uma redução gerenciável, que ainda permite o uso do material. E, o ponto mais crítico de todos, o risco de corrosão se mostrou não significativo. Então, as conclusões que podemos tirar são bem diretas. Primeiro, sim, é possível usar PCMs de ácidos graxos para transformar concreto em um armazenador de energia térmica. Segundo, a faixa de temperatura em que eles atuam é perfeita para o conforto humano. E terceiro, o risco de corrosão parece ser realmente negligenciável. Isso tudo aponta para um caminho seguro e viável para termos edifícios com maior eficiência energética. E eu concluo com uma reflexão. Essa pesquisa nos mostra que estamos cada vez mais perto de um futuro onde os próprios elementos estruturais de um edifício não apenas o sustentam, mas participam ativamente da regulação do seu clima interno, trazendo mais conforto e eficiência de uma forma totalmente passiva e integrada.